Olá! Se você procura uma forma de melhorar a sua comunicação, potencializando suas habilidades ou adquirindo novas habilidades de oratória, você está no lugar certo. Este é o Oratória em Foco. No nosso canal estaremos oferecendo dicas de como adquirir um aprendizado consistente sobre a arte da palavra, que é a oratória. As palavras retórica e oratória são sinônimas. A primeira palavra é grega e a segunda é romana. O significado dessas duas palavras é a arte da eloquência, a arte de bem argumentar, a arte da palavra. Bom, dizer que a oratória é a arte da palavra, a arte da persuasão por meio da palavra é dizer a finalidade destas coisas, mas não é o bastante. E para responder a pergunta sobre o que é oratória que eu faço este vídeo. Serão 3 definições que te ajudarão a entender o assunto com mais clareza. Em primeiro lugar, a oratória é a arte de encontrar aquilo que é mais persuasivo para convencer e para persuadir um determinado auditório. Quem dá esta definição da retórica ou da oratória é o filósofo Aristóteles. Para Aristóteles, antes de ser as habilidades ou as técnicas utilizadas pelo orador para se apresentar diante de um auditório e convencer este auditório, a arte da oratória, ela é a arte de descobrir as razões, aquilo que era muito mais proveitoso ou mais adequado para convencer determinado auditório. Ou seja, existem determinados argumentos, existem determinadas fórmulas argumentativas ou maneiras de apresentar ideias que são mais proveitosas do que outras, e isso varia de acordo com o auditório, de acordo com as circunstâncias e de acordo com o momento que o orador ele se apresenta ou em que momento ele se apresenta para o seu auditório. Antes de o orador se apresentar, chegar diante das pessoas e falar aquilo que é convincente para as pessoas, ele precisa fazer uma análise das pessoas a quem ele irá se direcionar. Ele precisa fazer uma análise prévia daquilo que é mais proveitoso para convencer aquele auditório. É aí que o orador ele é um descobridor das razões, das motivações das pessoas que estão naquele auditório. E baseado um pouco nisso, o próprio filósofo Aristóteles ele faz uma classificação de 3 tipos de argumentação. A primeira argumentação, segundo o seu tratado de retórica, seria a argumentação deliberativa, e esta estaria muito mais direcionada e seria muito mais proveitosa para um auditório político, para uma assembleia política, onde pessoas se reuniam para tomadas de decisões políticas. O segundo tipo de argumentação era a argumentação jurídica, e esta era muito mais proveitosa para um auditório que se reunia para tomar decisões de justiça e de equidade. E o terceiro tipo de argumentação que poderia ser utilizada, segundo o filósofo Aristóteles, era a epidídica. Esta era muito mais proveitosa para aqueles oradores que quisessem demonstrar o seu virtuosismo verbal, as suas habilidades de amplificar mensagens, de trazer uma mensagem com um grande poder e força literária. Bom, hoje em dia, muitos outros gêneros surgiram e essas definições de finalidades de Aristóteles não nos cabe tanto hoje como foi proveitosa no seu tempo. Hoje nós temos um pouco mais de cuidado ao fazer essa divisão entre retórica deliberativa, judiciária, etc. Nós podemos dizer com toda certeza que ainda assim é mais proveitoso e ainda é conveniente para o orador saber investigar as razões, as motivações do seu auditório para saber se adequar a elas. E é aqui que entra aquela que é a primeira definição, como eu já disse, que é a oratória como a arte de descobrir as razões que são mais persuasivas e convincentes a um determinado auditório. Dito isso, nós podemos partir para a segunda resposta sobre o que é a oratória. A oratória também é a arte de convencer.
E aqui eu gostaria de falar da definição desta palavra convencer. Ela tem uma raiz etimológica que significa vencer com, ou seja, é vencer auxiliando alguém ou auxiliar alguém a vencer. O convencimento, antes de tudo, ele se destina à razão do auditório. Ou seja, convencer é muito mais falar a razão das pessoas, é falar o aspecto racional. E a oratória, ela tem essa característica. O filósofo Aristóteles, de novo Aristóteles, ele dá 3 fontes de onde nós podemos extrair argumentos. A primeira é o patos do auditório, a segunda é o ethos do orador e a terceira é o logos da mensagem, ou seja, a forma como o orador, transmite a mensagem e a ordem lógica, a força lógica desta mensagem. Ao público perceber o poder da racionalidade que existe por trás dessa mensagem, ao entender a finalidade desta mensagem, ao entender o aspecto racional, ele vai também compreender e ser convencido. Então, existe um objetivo na oratória que é o objetivo do convencimento. É o objetivo de modificar razões, de trabalhar o aspecto racional. O orador, portanto, ele fala a razão do seu auditório. Ele fala aquilo que o seu auditório percebe como mais racional. E é claro que isso modifica de acordo com o seu auditório, com o seu público. Públicos diferentes entendem a racionalidade de formas diferentes, mas ainda assim o orador ele terá preocupação com o convencimento do seu auditório. Dito isto, nós passamos agora para a terceira resposta ou a terceira definição acerca do que é a oratória. A oratória também é a arte de persuadir. E aqui cabe fazer a diferença entre o que é convencimento e o que é persuasão. Entre o que é convencer e o que é persuadir o seu auditório. A persuasão ela tem um aspecto um pouco mais pessoal, um pouco mais íntimo. Ela está um pouco além daquilo que é racional. E dito isso, eu não estou dizendo de forma alguma que a persuasão ela é irracional, mas ela se utiliza das emoções, ela se utiliza da simpatia e do carisma para cativar o auditório. De nada adiantaria o orador ele falar a razão do seu auditório, ele falar de forma convincente, ele falar de forma racional, ele falar com clareza e as pessoas não se sentirem impactadas com a mensagem do orador. E elas não sentirem a simpatia, e elas não sentirem o toque emocional e o toque pessoal do orador. O orador, ao se comunicar, precisa transmitir também a sua personalidade. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se sentem cativadas, atraídas por pessoas. E aqui que entra aqueles 2 aspectos que eu já tinha dito antes. O ethos do orador e o patos do auditório. O orador ele precisa ser sensível a essas 2 fontes de argumentação e de persuasão para poder, de fato, ser convincente para o seu auditório. Ele precisa transmitir confiança, transmitir convicção, transmitir força, transmitir vitalidade na maneira como ele se comunica, e ele precisa que as pessoas, que o seu auditório se sinta impactado, ou seja, a emoção das pessoas precisam ser cativadas durante o seu discurso. A persuasão, ela está muito mais próximo da atração, da sedução. E eu falo aqui num aspecto positivo, é claro. Eu digo atração no sentido de exercer um magnetismo sobre o auditório na forma como ele trabalha a mensagem, na gesticulação, na forma como ele se comunica, de forma que isso seja percebido pelo seu auditório como algo atraente. O ethos do orador e o patos do auditório são as grandezas que são compreendidas dentro do aspecto da persuasão. Persuasão é convencer, sim,
mas convencer com emoção, com força, com sentimento. Bom, para encerrar, e já recapitulando aquilo que nós definimos como oratória, dissemos que a oratória é, antes de tudo, a arte de descobrir aquilo que é mais proveitoso para persuadir e para convencer. Falamos a respeito do convencimento como objetivo da oratória e falamos a respeito da persuasão. E só falando de tudo isso, nós podemos entender a força da oratória. E quando falamos ou mencionamos o exemplo de homens que durante a história da humanidade, ao longo da história da humanidade, conseguiram impactar as pessoas com a sua mensagem, nos sentimos ainda mais cativados e convencidos a respeito da força da oratória. Podemos falar de Martin Luther King, que conduziu milhares e milhares de pessoas em manifestações através do poder da sua palavra, lutando pelos direitos civis. Podemos falar a respeito do filósofo e também político Marco Túlio Cícero, que impactou Roma com a sua mensagem, que conseguiu fazer frente à Catilina. Podemos falar de Demóstenes e de muitos outros homens ao longo da história que conseguiram impactar o mundo com a força e a vitalidade da sua mensagem, com a sua eloquência. A oratória é uma arte que ainda hoje é proveitosa, que ainda hoje tem a sua utilidade e pode nos levar a outro nível e pode nos modificar e nos transformar em verdadeiros líderes. Então, eu gostaria de lembrar você que aprender e compreender o poder da palavra ainda é algo cativante que as pessoas valorizam. Saiba disso e busque ser cativado pelo exemplo desses homens, que com certeza você vai melhorar ainda mais. Obrigado a todos.